Oi, gente, tudo bem? Bem, vamos voltar aqui a fazer uns vídeos relacionados à história, né? Temas didáticos da história. Carol, 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 Carol. Bem, eu estava falando sobre a Idade Média, os temas da Idade Média, e eu falei sobre todos eles e a gente terminou a Idade Média. Então eu vou começar a partir de agora temas da Idade Moderna. Mas antes de falar da Idade Moderna, eu vou falar da transição da Idade Média para a Idade Moderna. E esse vídeo vai tratar exatamente disso, dessa transição. Quais eram as diferenças da Idade Média para a Idade Moderna, por que se chegou a essa nova era, causas, consequências e afins. Para depois fazer vídeos dos temas mais específicos realmente dessa Idade Moderna. Sim, para falar da Idade Moderna, vamos falar das características da Idade Média? Bora! Lá na Idade Média, a gente tinha um sistema feudal. A economia era baseada no feudalismo. E o que significava feudalismo? Rapidamente. Havia troca de terras. Existiam os servos que trabalhavam nessas terras para os grandes senhores feudais em troca dessas terras. Então, assim, não se existia a questão do comércio. Além disso, a gente também tem a forte influência e a forte presença da Igreja Católica naquela idade, né, naquela era. E não é pouco não, a gente viu que houve perseguições da Igreja Católica com quem não era cristão. As pessoas que não eram cristãos eram consideradas hereges e esses hereges eram queimados na fogueira, na Santa Inquisição. Então a gente viu que foi uma era muito influenciada pela Igreja Católica de todas as formas. As artes eram baseadas na questão da igreja. Pintura, escultura, a educação, o pensamento das pessoas. Eles não tinham liberdade de pensar, de agir. Tinha que agir de acordo com a igreja, tinha que pensar de acordo com o que a igreja achava, concordava, porque ela era detentora de todo o poder daquela sociedade. A única religião oficial permitida e autorizada era o cristianismo. Com fúria e muito sofrimento, os povos hereges foram expulsos de seus lares. Anos mais tarde, os métodos impiedosos para a evangelização cruzariam o oceano em direção ao Novo Mundo. Então o conhecimento era de fato bem fechado. O que é que a gente tinha aí nessa sociedade? A gente tinha o chamado teocentrismo, onde tudo girava em torno de Deus. Tudo bem, só que no final da Idade Média, a gente vai ter eventos, né, que vão culminar a Idade Moderna, só que não de uma hora para outra. Por exemplo, a gente tem o movimento das Cruzadas, que foi um movimento de cunho religioso, né? Não só de cunho religioso, como a gente viu, mas com esse propósito, digamos assim. Esse movimento das Cruzadas teve como consequência a troca de povos, né? A troca de várias culturas, de povos do Oriente com povos do Ocidente, o que iria gerar, culminar em quê? No renascimento comercial. Esse renascimento comercial, consequentemente, iria trazer o renascimento urbano. Por quê? Agora as pessoas que estavam lá no campo já não tinham mais o porquê estar lá e vinham para a cidade, porque poderia comercializar. Fora que a igreja estava já perdendo seu poder, os senhores feudais que faziam parte da igreja também, consequentemente, perdiam seu poder. Enfim, não vou entrar aqui na questão da Idade Média, mas só para vocês entenderem que na própria Idade Média, dentro da própria Idade Média, a gente já tem as causas do surgimento da Idade Moderna. E tudo começou com o movimento das Cruzadas. Acredito muito nisso, porque o movimento das Cruzadas fez com que renascesse o comércio, que fez com que renascesse as cidades, né, a urbanização. E aí esse renascimento comercial, renascimento urbano, iria culminar mais tarde no renascimento cultural. E aí sim a gente entra na Idade Moderna. Inclusive, o renascimento cultural vai ser o primeiro tema, né, dessa era. Mas vamos agora falar um pouco da Idade Moderna, diferenciando da Idade Média. Na verdade, por que se inicia uma nova era? Uma nova era não se inicia de uma hora para outra, tipo, nós estamos na Idade Média, acabou, a igreja não tem mais poder, o feudalismo não existe mais, então estamos em quê? Estamos numa nova era. Vamos chamar essa nova era de Idade Moderna? Não era assim que funcionava. As coisas iam mudando gradativamente, lentamente, e no mais tardar, os historiadores é que vão denominar o nome dessas idades, o nome dessas eras.
baseado justamente na diferença dessas características, entendeu? Então, como primeira mudança de característica, e agora a gente deixava de viver o teocentrismo e passava a viver agora o antropocentrismo. Ou seja, não tudo mais estava baseado em Deus, mas agora na figura do homem. É quando vão surgir os humanistas. Mas, Carol, isso quer dizer então que a Idade Moderna foi uma idade onde surgiram muitos ateus? Pode até ter surgido ateus, mas não significa que foi caracterizado pelos ateus. Quando a gente fala em antropocentrismo, a gente não fala em ateu em si. A gente fala apenas de pessoas que também valorizam a figura do homem, tá? Há pessoas que acreditavam em Deus, mas que não focavam na ideia de Deus como um todo. Tudo tem que ser em torno de Deus, as artes têm que ser em torno de Deus, a educação tem que ser em torno de Deus. Não. Então a gente vai ter a valorização do homem e, como consequência, a gente vai ter agora um amplo conhecimento. Então, por isso que se chama de renascimento cultural, porque a cultura agora ela vai ter uma liberdade maior de escolha, de ser o que é. Por exemplo, a gente agora poderia pintar qualquer coisa, poderia esculpir qualquer coisa. Vai se ter uma liberdade maior, uma liberdade de pensar, de agir, inclusive uma liberdade religiosa até, uma liberdade de você ir contra a igreja sem ser perseguido. Só que começa aí também o surgimento das monarquias nacionais, ou seja, o surgimento do poder dos reis. Foi por ter medo da anarquia, e tinha toda a razão de temê-la, que o povo se dirigiu ao poder central, que era representado pela própria essência da ordem, a monarquia nacional. Os reis já tinham reduzido o imperador sagrado romano, que era o senhor nominal deles, a uma sombra. Agora eles se viram contra o poder de seus subordinados nominais, os senhores feudais. Não é que na Idade Média não haviam reis, mas esses reis pouco tinham poder diante da Igreja Católica, diante do clero, né? E agora vai surgir as monarquias nacionais, que no mais tardar vai gerar no absolutismo, ou seja, o poder absoluto nas mãos de um só. O poder absoluto nas mãos de quem? Do rei. E a gente ainda tem a questão do descobrimento da América, né, que foi também nesse período, que se costuma dizer que o Brasil, né, a história do Brasil se iniciou exatamente aí, no final da Idade Moderna. Mas então, diante das características da Idade Média e da Idade Moderna, diante dessas diferenças do que fez surgir a Idade Moderna, o que é que nós vamos estudar aqui agora, a partir de hoje, na Idade Moderna? Primeiramente, podemos dizer que a Idade Moderna começou em 1453, com a tomada de Constantinopla, e termina em 1789 com a Revolução Francesa. Alguns estudiosos e historiadores vão afirmar que foi com a Revolução Industrial, mas a maioria afirma que foi com a Revolução Francesa. Então a gente vai estudar o Renascimento Cultural, como eu já falei, e a gente vai ter uma figura muito conhecida, que é a de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Vários livros, filmes, não só ele, mas vários artistas vão meio que afrontar mesmo a igreja, o pensamento da igreja, as ideias da igreja de querer impor a sociedade a ser como ela queria que fosse. 1481, Mosteiro de São Donato, Scopeto, Florença, Itália. A paz voltou a Florença e Leonardo recebeu a incumbência de pintar Adoração dos Magos, um altar para o Mosteiro de São Donato em Scopeto. É sua primeira obra importante. We have the Adoration of the Magi treated like nobody has really conceived this event before. Among the turmoil of figures that are surrounding the kind of serene Virgin and Child, this frenzy of devotional attention, there are rearing horses. It's a turmoil of men and horses. A composição é quase um quadrado, com a Virgem e os reis ajoelhados formando um triângulo. But here, Leonardo is using the body of the horse to invest his composition with dynamic motion and energy, the sense of frenzy, the sense that this is almost like an apocalyptic event, in the incarnation. E com isso a gente, como eu já falei que a gente tem a perda do poder da Igreja Católica, vão surgir as reformas religiosas, né? Aí a gente vai ter a reforma protestante, que vai ter alguns líderes como Martinho Lutero, João Calvino, indo contra algumas teses da igreja. Eles não queriam
eliminar a Igreja Católica. Eles queriam apenas ir contra a Igreja, ou contra algumas teses da Igreja. Só que a Igreja não ia aceitar isso, claro, e com isso foram se formando várias outras ideias religiosas, passou a ser chamada de Reforma Protestante, a gente vai estudar detalhadamente, que são as chamadas igrejas evangélicas de hoje em dia. E a Igreja também, a Igreja Católica, vai ter um movimento dela religioso também, que é a Contra-Reforma. Porém, ela não ganha mais o poder que ela teve na Idade Média, ela não ganha tanto prestígio assim. E a gente tem isso muito na atualidade. A gente vê que a Igreja Católica ainda detém de maiores fiéis, mas ela não manda mais, né? Então, perde realmente o poder e vai surgindo novas e novas religiões. A gente tem a questão da expansão marítima, tem a questão das monarquias, como eu falei. Vai estudar também um novo sistema econômico, que agora é o mercantilismo, ou seja, realmente o comércio agindo, né? Mas calma aí, não confundam o mercantilismo com a era atual que a gente tem hoje em dia de mercados e enfim. Vocês vão entender quando for explicar. Que vai culminar a gerar na Revolução também Industrial. E por fim a gente tem a Revolução Francesa. Dentro disso aí a gente também ainda tem o Iluminismo, né? Que foi mais ou menos consequência do Renascimento Cultural. Que é uma era de luz, uma era de paz, assim, uma era de liberdade mesmo. Bem, é isso. Resumidamente, características da Idade Moderna, mas vamos estudar cada assunto, vocês vão entender melhorzinho quando for cada assunto, as características mais profundas, enfim. Se gostou, curte, se inscreve e tchau.